Seria a Colômbia uma região propícia à aparição de OVNIs? Gente, porque o país é repleto de histórias em cada canto que se visita. E a população não tem receio algum em contar suas histórias. Em 2012, um caso chamou bastante a atenção de ufólogos e entusiastas. Caso este que ficou conhecido como os extraterrestres de Zarzal. Segundo relatos, estranhos seres humanoides assustaram os moradores da região, normalmente pessoas simples, do meio rural. É possível que esse caso tenha algo a ver com as recentes esferas que surgiram sobre as cidades de Buga e Jumbo? Guazimal é um vilarejo pacato localizado a apenas 5 quilômetros de Zarzal, município situado no norte do Vale do Cauca, na Colômbia. Nessa região, que não possui mais do que 60 mil habitantes, somando-se à população de Zarzal, de Guazimal e outros vilarejos próximos, ocorreu um dos episódios mais enigmáticos e assustadores, e que deixou uma marca indelével nos moradores. O fato é que apareceram seres com características humanas, porém com diferenças marcantes, que deixaram uma população temerosa, além de ter chamado a atenção da mídia colombiana e de outras partes do mundo. Afinal, o que aconteceu? Ainda mais que nos dias de hoje. Em 2012, a vida de Vereda Guazimal era bem pacata e rotineira. Era o mês de dezembro e a alegria da população podia ser vista em seus preparativos para as festas de fim de ano, com a comemoração do Natal e também do Ano Novo. Uma das testemunhas, de nome Luiz Pereira, disse nas entrevistas que vieram a seguir que, próximo das 9 horas da noite, ele estava queimando uma pilha de carvão, quando notou os cachorros latirem nervosos. Isso não era comum, já que o lugar transmite uma sensação de tranquilidade e paz muito grande. Pereira achou aquilo estranho e foi conferir. Será que poderia ser um animal selvagem? Uma onça, parda, um puma? Ou até mesmo uma anta que de vez em quando passeava pelas redondezas? Bom, então ele foi verificar e levou o maior susto de sua vida. Como estava à noite, ele só percebeu que, ao mesmo tempo que parecia ser homem, não era. Pensou também tratar-se de um Tremarctos ornatus, popularmente conhecido como urso de óculos, que já foi muito comum na região, mas nos últimos anos tem estado na lista dos animais próximos da extinção. Mas não era nada disso. A criatura, no entanto, sumiu rapidamente, não deixando qualquer vestígio. Na noite seguinte, véspera de Natal, vários moradores relataram ter visto luzes vermelhas se movimentando com rapidez no céu. Um proprietário de uma pequena fazenda no entorno de Guazimal, de nome Guilhermo Osório, notou uma movimentação estranha em seu quintal. Os cães começaram a latir freneticamente, e ele também observou que os cavalos estavam muito inquietos no pasto próximo à casa. Osório se muniu e foi ver o que era. Poderiam ser invasores ou vândalos, mas não era nada disso. Quando ele finalmente conseguiu discernir o que estava em meio à escuridão, arrepiou-se dos pés à cabeça. Segundo relatou, ele não conseguia nem se mexer, talvez pelo susto misturado ao medo, ao ver uma criatura, um ser com forma humana de aproximadamente 2 metros de altura, completamente coberto por um tipo de terno preto. Os únicos objetos que reluziam ao fraco luar eram uma fivela de metal no cinto da criatura e uma luz vermelha que ocasionalmente aparecia no lugar dos olhos. Como estava preparado com uma espingarda, Osório tentou se aproximar da criatura, mas em vão. Segundo ele, o humanoide se moveu com uma velocidade impressionante, saltando vários metros entre uma pisada e outra, e embora o impacto causado pelo peso da criatura parecesse forte, conforme verificaram no dia seguinte, ela não deixou qualquer tipo de marca de pegadas no chão, o que aumentou ainda mais o mistério. Outra moradora da área urbana de Guazimal, identificada apenas como Sandra, também relatou ter tido um encontro próximo com 2 humanoides. Ela contou que um deles, ao vê-la, pulou do topo de uma árvore, ao mesmo tempo que emitia um som semelhante a uma interferência de rádio. Ela, no entanto, teve coragem de se aproximar e perguntar ao ser, bem ali, a poucos metros de si, o que ele queria. E a resposta foi somente água. No entanto, ela disse que assim que retornou com uma garrafa com água, o ser não a pegou e sumiu em segundos. Na noite de Natal, no entanto, não foi um ou outro que testemunhou,
mas sim um grupo de moradores que estavam numa festa, que notaram algo bastante peculiar à distância, na direção das colinas que cercam a cidade. Segundo informações, as descrições eram coerentes com outros relatos. Seres extremamente altos, medindo entre 2 metros e 2,5 metros, a pele completamente escura, olhos grandes, mas não como os nossos, e sim com um brilho vermelho intermitente no lugar. Boca localizada na parte inferior do rosto e um nariz plano. O porte físico daqueles seres foi relatado como sendo forte, muito mais imponente do que o humano, e braços alongados. Além disso, como disseram outras testemunhas individuais, o grupo também percebeu que os seres eram muito rápidos em seus movimentos. Em milissegundos, desapareciam sem deixar pistas e saltavam a alturas impossíveis de serem alcançadas por qualquer ser humano. Você está lembrado de Luiz Pereira, cidadão de Gazimal, citado nos primeiros minutos desse vídeo? Então, depois de sua primeira experiência visual com um dos seres altos e de olhos vermelhos e brilhantes, ele teve uma nova experiência ainda mais intrigante, 2 dias depois do Natal. Desta vez ele não estava sozinho, pois seu irmão, Rafael Pereira, também presenciou e foi testemunha pessoal do fato. Na noite do dia 27 de dezembro de 2012, os irmãos estavam em casa, numa pequena propriedade rural da família, quando por volta das 8h30 os cachorros começaram a latir nervosos. Rafael, que estava do lado de fora a alguns metros da casa, resolveu voltar para a residência para ver o que estava acontecendo. E foi quando ele se deparou com um homem alto, musculoso, pernas longas e todo de preto, conversando com seu irmão Luiz, que estava na janela da casa. O ser estava de costas para Rafael. Rafael disse que ao ver aquele sujeito, ele logo pensou, esse cara não é desse planeta. Em vez de se dirigir ao homem, ele perguntou ao irmão Luiz o que estava acontecendo. E foi nesse instante que, em menos de 1 segundo, o ser de outro planeta estava bem na sua frente e fazia um ruído semelhante a um robô rosnando. Palavras dele. Rafael, quase paralisado pelo medo, ainda perguntou se o visitante estava precisando de alguma coisa. O ser, por sua vez, começou a se afastar devagar e, num dado momento, já não estava mais lá. Rafael até tentou segui-lo, mas foi impossível. O visitante não disse nada, mas deixou uma impressão diferente do que se pensava. Em hora nenhuma, os irmãos se sentiram pressionados ou ameaçados. Como o assunto tomou conta de toda a região, não demorou muito para que jornalistas de vários cantos da Colômbia, bem como de outros países, ocupassem as vagas dos hotéis, lotando-os de gente e equipamentos. Vários deles relataram em suas matérias que aquilo não era de forma alguma invenção ou alucinação coletiva, como muita gente começou a dizer. Eles mesmos tiveram a chance de testemunhar algumas aparições, apesar de não terem conseguido registrar em fotografia ou vídeo. Essas aparições, ou melhor, os contatos visuais, continuaram por mais alguns dias, talvez 2 ou 3 semanas, adentrando o mês de janeiro de 2013, mas da mesma forma que começou, acabou. Os seres desapareceram sem deixar quaisquer vestígios ou mensagens. Isso, no entanto, mexeu com toda a população de Gazimal e de Zarzal, deixando uma impressão estranha como cicatriz em todas as testemunhas. O caso dos humanoides de Zarzal continua sendo um dos maiores mistérios do país, que tem sido considerado um dos lugares com maior número de avistamentos de OVNIs do mundo. E se você pensa que isso acaba por aqui, tá enganado, viu? Esse caso de Zarzal, inclusive, ganhou mais força, uma vez que alguns especialistas, como o jornalista mexicano Jaime Maussan, não só têm falado insistentemente sobre as esferas de Buga e Iumbo, como suspeitado que elas têm alguma relação com o primeiro caso. Será mesmo que há uma conexão entre as recentes esferas e os humanoides de Zarzal? Em um de seus recentes programas, Maussan entrevistou Jorge Luiz Surdov, diretor do mesmo canal no qual o programa de Maussan é transmitido. Segundo o diretor, que esteve também na cidade de Gazimal em 2013, foram coletados diversos relatos de testemunhas oculares, entre as quais algumas disseram não só ter visto os seres, como também conversado com eles telepaticamente. O que deixou Surdov
ainda mais impressionado é que, apesar de estarem contando sobre um mesmo acontecimento, os relatos não eram exatamente iguais. Sempre havia algo a mais ou o inverso na versão de cada um, o que o fez pensar que os moradores não seguiram um roteiro predefinido para contar suas histórias. Quanto ao nível de periculosidade dos visitantes, Surdov disse que não houve qualquer tipo de ataque. Segundo algumas testemunhas lhe contaram, numa das ocasiões, um dos visitantes parecia segurar uma espécie de lâmina ou faca na mão. Um detalhe curioso, mas não chegou nem a mostrá-la para as testemunhas em sinal de ameaça. Talvez esse ser tenha encontrado a faca em algum lugar e o tomado por curiosidade. Outra testemunha, também jornalista, disse a Surdov que os seres tinham uma luz no peito e que chegou a estabelecer uma espécie de contato com ele, que estava munido com uma lanterna, trocando sinais de luz como se fosse um código Morse luminoso. Mas agora é que vem um detalhe curioso. Gazimau está muito próxima das duas outras localidades, que têm sido comentadas em vários canais devido à aparição e até o resgate de uma delas, das esferas de metal flutuantes, que por ora estão sendo chamadas de esferas de Buga e de Yum. Aliás, não só estas duas, como também em El Sena, outra pequena cidade próxima. Devido à proximidade das localidades, Surdov começou uma investigação por conta própria, para saber se havia alguma conexão entre o caso de Zarzal e as recentes esferas. A região citada no Vale do Cauca sempre foi conhecida na Colômbia por ser palco de vários fenômenos anômalos como este, diferenciando-se no fato de que, em Zarzal, ocorreu um contato imediato de 4º grau, que é aquele em que testemunhas e visitantes se conectam não só visualmente, como também conversam por telepatia. Por exemplo, como algumas testemunhas alegaram ter acontecido. Em 2020, na mesma região, houve uma grande onda de avistamentos, com diversas testemunhas de diferentes localidades, pessoas que nem conheciam umas às outras, falando sobre praticamente a mesma coisa, isto é, seus relatos sempre tinham alguns pontos conectados. E quando o relato não era sobre um objeto brilhante no céu, era sobre seres esguios, escuros e altos, como os relatados 8 anos antes em Zarzal. Então, provavelmente, essas esferas que foram filmadas agora, em 2025, tenham alguma ligação com os casos anteriores. Pelo menos é o que pensam Surdov, o próprio Maussan e alguns ufólogos e especialistas colombianos e mexicanos. Jaime Maussan, que faz uma edição de seu programa sobre OVNIs por semana, disse que pessoalmente nunca tinha ouvido falar de casos com seres tão extraordinários como no caso de Zarzal. E agora o que ele, como investigador na área, e outros profissionais ligados ao caso de Buga estão tentando buscar são respostas. E se as esferas têm alguma coisa a ver com seres esguios de Gazimau? Quem sabe eles ainda estejam em algum lugar, escondidos, vigiando o que acontece naquela região, né? E para vigiarem o lugar, seja lá qual for a intenção, utilizam seus recursos tecnológicos, como as esferas, para não precisarem se fazer novamente presentes. É interessante ver que vários ufólogos e pesquisadores famosos de outros países não tenham se interessado ou, por algum motivo, não estejam envolvidos neste caso, tão claro como a luz do sol. Gente como os integrantes dos antigos astronautas, incluindo Eric von Däniken e Giorgio Tsoukalos, sempre presentes nos programas do History Channel, além de ufólogos como o pessoal da Organização de Pesquisa de Fenômenos Aéreos, conhecida pela sigla em inglês APRO, e outros, parecem não ter sido convidados, ou, não se sabe, por outro motivo, não estejam integrados no contexto de Buga. Bom, o que se espera, e talvez isso seja geral, é que o caso tenha um final explicado e bem explicado, já que no caso das esferas metálicas nunca houve um registro tão bem feito e tão bem documentado e pesquisado como elas. Mais novidades? Você fica sabendo por aqui. Você aí, o que é que você acha? Tem alguma relação? Há mesmo elo perdido que pode unir os casos que ainda não conhecemos?